Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Vocês são bênçãos, amados e amadas do Senhor. Como é bom este reencontro, não é? Toda quinta-feira acontece um reencontro eclesial. Domingo pela manhã, um reencontro eclesial. Um reencontro eclesial. Domingo à noite, a mesma coisa. A mesma coisa. Que bom. Deus é bom. Domingo à noite, aqui estivemos, e a partir das 18 horas, culto pactual, culto público, congregacional e eclesial. E o tema da mensagem, ou melhor, o título da série, todos sabemos, todos temos ciência. O Evangelho para todos, dos sertões às nações. Lembram? Citamos aqui o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 3, o versículo 16, versículo esse que é uma mini Bíblia. E o primeiro ponto do sermão, a origem da salvação, Deus. Por que Deus? Por que Deus? O segundo ponto do sermão, a motivação da salvação, amou ao mundo. Amou ao mundo. A motivação, o amor de Deus. O terceiro ponto do sermão, o objeto e a extensão do amor, o mundo, a humanidade caída. O quarto ponto do sermão, amou de tal maneira que deu o seu filho. Ele deu. A pastoral, a devocional do Rev de ontem foi Deus deu Deus. De fato, Deus deu Deus, pois Jesus Cristo é plenamente Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O quinto ponto do sermão foi para que todo aquele que nele crê. O meio através do qual se recebe a salvação é a fé. É preciso ter fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. O outro ponto baseado nesse sermão, João 3,16, o livramento. Não pereça, o livramento da condenação eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça. Queridos, só isso aí, não pereça, tem assunto escatológico aí para um semestre do seminário. Não pereça. Isso envolve escatom. Isso envolve a doutrina das últimas coisas, e uma delas a condenação eterna. E a oferta, mas tenham a vida eterna. Mas tenham a vida eterna. Só esse trecho, vida eterna, é mais um tópico da escatologia. É uma disciplina que nós estudamos nos seminários, mas também na igreja. Vida eterna, que não se restringe, que não para no tempo da vida, mas na qualidade. Não se reduz ao tempo, mas também à qualidade de vida. Pois vida eterna até os ímpios terão, queridos. Só que eles terão a vida eterna aonde? Aonde? Pois é. Então eles também terão vida eterna. Então a vida eterna aí que Cristo promete é vida com Ele. E assim encerramos o primeiro sermão da série O Evangelho para Todos, dos sertões às nações. Domingo que vem, o sermão já está pronto para a sequência, o Evangelho para Todos, dos sertões às nações. Mas por que
numa quinta-feira, estamos relembrando o primeiro sermão da série, o Evangelho para Todos, dos sertões às nações. Porque nós estamos com uma série, às quintas-feiras, na Escola da Fé, que tem como título Ações de uma Igreja Irresistível. E esse título tem tudo a ver com a série também da noite, o Evangelho para Todos, dos sertões às nações. Uma igreja, ações de uma igreja irresistível, baseado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 21. E desejamos que vocês leiam comigo novamente apenas o versículo 19, novamente. Pois em um único versículo dessa perícope, desse parágrafo, o apóstolo Paulo nos dá a base homilética, a base textual para todas as ações de uma igreja irresistível. De uma igreja na qual é prazeroso estar, com a qual é prazeroso estar. Pertencer a ela é uma satisfação, caminhar com ela é uma honra. É nesse sentido que chamamos de igreja irresistível. Atos 21, versículo 19. Apenas esse versículo, repito, ele nos dá a base, ou melhor, nos tem dado a base homilética, textual para a série Ações de uma Igreja Irresistível. O que é que diz o texto aí? Paulo está reunido com a liderança da igreja em Jerusalém. Lá está o líder entre os líderes, Tiago, e o colégio pastoral, os presbíteros. E estando com eles, o que é que Paulo faz, gente? Tendo saudado toda a igreja, contou minuciosamente, agora ênfase, o que Deus fizera. O que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Como Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele é equilibrado. Ele sempre demonstra uma teologia equilibrada. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Está aí, gente, no ministério. A soberania de Deus e a responsabilidade humana na igreja, no ministério. Está aí, ó. Tudo que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Lucas faz questão de registrar. E baseado nessa fala de Paulo, nós já dissemos aqui que uma igreja irresistível, ela sabe que a sua existência e tudo que ela faz é Deus nela e através dela. Lembram? Não vou aqui voltar novamente não, mas eu gosto de repetir. Uma igreja irresistível, ela sabe e ela vive assim, com a consciência de que a sua existência e tudo que ela faz é Deus nela e através dela. Uma igreja assim, haverá sempre um clima diferente. Preste bem atenção. Eu estou pastor desta igreja, já são quase 5 anos. Tenho escutado com frequência pessoas adentrarem aqui e com outras palavras afirmarem assim: eu senti um clima diferente. Eu decidi ficar aqui porque eu senti um clima diferente. Por isso que nos faz lembrar a música de Carlinhos Félix. Há um clima todo diferente que aquece, mexe o coração da gente. O clima diferente é Deus nela e através dela. É Deus nela e através dela. Daqui a pouco a gente canta ela completamente, Denise. Leinha cantar. Conhece ela toda, Leinha? Vamos encerrar essa série da próxima quinta com essa canção. Treina aí, Leinha. Segundo, uma igreja irresistível. Ela tem consciência, ciência e consciência. Ela vive baseada nisso. A sua capacidade emana de Deus. Paulo disse, o que Deus fizera. O que Deus fizera.
Foi através do ministério dele, mas quem fez foi Deus. Por isso, meus irmãos amados, você vê a história de José é linda. Leia Gênesis e se concentre na história de José. Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele coloca a nota. Por onde José passava, havia progresso. Por onde ele passava, apesar das lutas, das dificuldades, havia progresso. Aí a nota é dada, porque a mão do Senhor era com ele. Porque a mão do Senhor era com ele. Porque a mão do Senhor era com ele. Leia a vida de Isaac, também agora caminhando e cavando os poços. Cavavam, tomavam. Ia para outro canto, cavava, tomavam, sem brigar, mas está a nota também. Aonde cavava, dava água, porque o Senhor era com ele. Porque o Senhor era com ele. Uma igreja irresistível, ela vive assim. A sua capacidade emana de Deus. Por isso que ela ora, ela depende de Deus. Já citamos aqui 1 trilhão de vezes a fala de Spurgeon. No processo de subir os degraus do púlpito ou do presbitério do templo metropolitano em Londres, ele subia os degraus dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Terceiro, uma igreja irresistível, ainda baseada nessa fala de Paulo, tudo que Deus fizera, ela entende, ela tem a ciência e a consciência que a sua missão consiste em participar da missão de Deus. Lembram? A missão da igreja consiste em participar da missão de Deus. Mission Dei determina mission ecclesiae. Expressão em latim. A mission Dei, a missão de Deus, determina a mission ecclesiae. Eu amo esse linguajar. Isso é fruto de professor de seminário, é fruto dos livros, eu amo mesmo. Tem 2 livraços que o autor, cada um tem 500 páginas. O autor trabalha a missão de Deus, o mesmo autor no outro livro trabalha a missão da igreja. Mission Dei, a missão de Deus, determina a mission ecclesiae, a missão da igreja. Então, uma igreja irresistível, ela vive assim. Ela não vive inventando uma missão para ela. A missão dela é participar da missão de Deus. Nosso Deus é um Deus missionário, gente. Nós temos um sermão já pronto, novamente, não vai ser domingo agora não, também João 3,16, mostrando que Deus é missionário. O nosso Deus é um Deus missionário. Existem missões porque Deus é missionário. Deus é missionário. E só um spoilerzinho aqui, bota João 3,16, João 3,17, porque a sequência do 16 é o 17. E observem a teologia do envio no versículo 17 de João 3, por favor. A teologia do envio. A teologia do envio. O que é que diz aí? Toda a igreja. João 3, versículo 17. Por gentileza. Leia aí, igreja, por favor. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Novamente, a primeira parte com ênfase. Porquanto Deus enviou o seu Filho. Só até aí mesmo. Veja a conexão. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, isso é continuação, Deus enviou. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a missão da igreja consiste em participar da missão de Deus. Ela precisa perguntar sempre qual é a missão de Deus. E a Bíblia responde. Uma igreja irresistível em quarto lugar, baseada nessa fala de Paulo. Tudo que Deus, Atos 21, 19, fizera. Tudo que Deus fizera. Preste bem atenção, nós estamos vivendo uma geração sem memória. E aqui não é acusação não, aqui é um alerta. Sabe por que estamos com dificuldade de memorizar as Escrituras? Com exceção de um ou outro, lacunas na capacidade cognitiva de um ou outro. Mas nós observamos hoje
no geral, as pessoas com dificuldade de memorizar, Fabiola. A gente esquece assim, ó. São muitas as causas. Uma delas é a distração. Nós temos uma mente hoje distraída, não é, Denise? Distraída. Bilhões de informações chegam diariamente para nós. E a gente não consegue parar e memorizar mais a Escritura Sagrada. Por isso que, ao mesmo tempo que é uma geração que tem 1 bilhão de informação, está confirmado hoje que é uma geração mais superficial do século XXI. Ela conhece de tudo, mas com pouca profundidade. Aqui não é censura a vocês, não, alerta para todos nós. Preste bem atenção. Tudo que Deus fizera, uma igreja irresistível, Deus é o centro dela. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo é o centro dela. Eu tive a satisfação hoje, honrosa. Quem tem boca vai a Roma. No nosso caso, quem tem boca vai a Genebra, quem tem boca vai ao encontro dos homens que eu entendo que são homens de Deus, né? Eu tive a honra hoje de participar de uma mentoria online com o reverendo Jeremias Pereira. Ele divulgou, ele tem a mentoria pastoral presencial e ele tem a mentoria pastoral online. De repente, eu sou o futucador das páginas das outras igrejas. O meu laboratório, já que não dá para viajar com frequência para ver o laboratório em loco das igrejas, pegar as coisas boas, tem momento no meu momento pastorado que eu paro e fico procurando as páginas do Instagram, o que é que tem acontecido de bom, para que a gente também aprenda. Imitar o que é bom é inteligência, amigo. Ah, está imitando, estou mesmo. Imitar o que é bom, meu irmão, ó, só não imita o que não presta, meu irmão. Não é? Foi uma bênção, gente. Ele pegou João capítulo 4. E aí quem pensa que Jeremias não conhece Bíblia está redondamente enganado, meu amigo. O camarada deu uma aula, João capítulo 4, do púlpito, do sermão ao púlpito, do púlpito ao povo. Uma aula, João 4, versículo por versículo. Que coisa linda de se ver. Eu vou repetir, quem pensa que Jeremias não conhece Bíblia, eu não estou discutindo aqui se você não concorda com isso ou com aquilo dele. Não, você tem todo direito. Só estou dizendo, o homem conhece Bíblia, meu amigão. Ainda foi lá uma série de indicações de livros, mas eu fico triste que tudo que ele indicou, com exceção de uma apenas, eu tenho. Não é? Então, veja, eu estou narrando. Por que eu estou narrando Jeremias, queridos? Porque a 8ª igreja ela tem esse foco aqui. Você vai ver o tempo todo no culto deles a oração. No culto público deles. Observe a característica do culto. Por favor, em nome de Cristo. Eu não estou pedindo para você concordar com tudo, com fulano de tal. Não, eu estou falando aqui o seguinte, olha, uma igreja que entende que Deus é o centro. Tudo que Deus fizera, disse Paulo. E aí ele ainda disse assim, Jeremias, ô, gente boa, eu vou estar aí, eu digo assim, eu fiquei sabendo. Agora, veja como aconteceu, gente. Eu não falei que eu tinha feito minha inscrição, eu entrei. Aí ele disse, olha, um dos nossos pastores está aniversariando hoje, eu quero pedir alguém aí que ore, que se inscreveu. Aí ele fez assim, opa, Luiz, pastor Luiz. Aí ele olhou assim e disse, oxente, Petrolina, gente boa, estou conhecendo, é o linguajar dele, né? Como é gostoso, né, gente? Numa leveza, numa profundidade bíblica. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Ore por aquela igreja. Ore por Pinheiros. Ore pela primeira de Recife. Ore por tantas igrejas do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse dia eu estava em casa também, depois de um momento de laboratório, naquele momento que eu paro de ler livros, acesso o YouTube, e aí eu vou ver o que está acontecendo na Igreja Fonte. Vou ver o que está acontecendo na primeira de Recife. Eu faço isso. Que séries estão trabalhando? Que livros estão pregando? Como é que está sendo a evangelização da igreja? Aí daqui a pouco passam os podcasts, né?
Daqui a pouco passa alguns temas, citação de livros. Virou modinha agora em podcast e nos livros, eu tenho livros em casa assim, a temática agora virou moderna. Feridos em nome de Deus. Os caras vão para o YouTube falar das pessoas feridas pela igreja. Verdade. Só que tem algo errado aí. Eu não vou adentrar no tema aqui agora, não. E eu fiquei sozinho depois. Rapaz, se eu estivesse nesse podcast, eu perguntaria, vamos equilibrar a conversa? Vocês citam os feridos em nome de Deus, por algumas igrejas adoecidas, mas vamos colocar os curados em nome de Deus também pela igreja? Não é verdade? Cuidado, gente. Quantas e quantas pessoas, Carlos, curadas também em nome de Deus pela instrumentalidade da igreja? E aí eu falei para a minha própria alma, eu preciso adentrar no YouTube, meu irmão. E adentrar mesmo, eu já criei aí vocês já viram aí uma possibilidade de acontecer aí? Pegue e leia em latim. Precisa entrar, meu irmão, para ajudar quem já fala com equilíbrio, não é? E eu disse, vai ser um tema uma das minhas falas. Porque virou moda. Feridos em nome de Deus. Verdade. E algumas igrejas adoeceram no caminho, deixaram de ser igreja irresistível e ferem pessoas mesmo. Agora, primeiro tem um erro, a generalização. Feridos pela igreja. Qual igreja? Porque agora o direito não presta porque um advogado ali da esquina não presta, guerreirão? Não é assim, né, guerreirão? Pois é. A Polícia Federal não presta porque um lá não presta, né, Galdino? Não é assim não, né, guerreirão? Assim é a igreja. Então, cuidado, viu? Como vocês estão escutando por aí. Porque eu gostaria, rapaz, de ter acesso a um podcast desse. É sério. Eu ia dizer, pronto, é verdade. Agora vamos contrapor aqui. Vamos abrir espaço para testemunho de pessoas curadas também em nome de Deus por muitas e muitas igrejas do Senhor. Cuidado, meu irmão, para você não azedar o coração contra a igreja, ouvindo só esse aspecto negativo. É verdade, cuidado, não é não? Cuidado. Uma igreja irresistível, Deus está no centro. Deus está no centro. Paulo disse, o que Deus fizera. Agora, queridos, em quinto e último lugar, Ele não só está no centro, e já diz tudo. Tudo é feito, de fato, para que Ele seja glorificado. Tudo, de fato, é feito para que Ele seja glorificado. E aí, queridos, há pouco nós oramos e a oração foi assim: Senhor, nós temos levado a igreja a relembrar o fim principal e supremo para o qual ela existe, todo domingo, domingo após domingo, a primeira pergunta do nosso catecismo maior. Ela também faz parte do breve catecismo, são 2 manuais de doutrina dos reformados, muito especialmente dos presbiterianos. E a pergunta do catecismo maior tem uma ênfase, ela tem mais carne, porque foi feito para cristãos com mais quilometragem. O breve foi feito para discipular. Qual é o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus para sempre. E a oração foi que isso não se reduza apenas a uma fala da boca para fora. Que verdadeiramente vivamos para glorificar o Senhor e para desfrutar da presença dEle. Como se dá isso na prática? Que ao citar teu nome na tua ausência, eu glorifique a Deus. Tomando cuidado, o que eu estou citando sobre você, Fábio. Por favor, é apenas exemplo, guerreiro. Que a ausência do outro não seja aproveitada para denegrir o outro. Gente, estou dando um exemplo aqui corriqueiro, por favor.
Como é que eu digo que eu vivo para a glória de Deus e o desfrutar da sua presença quando eu peco por comissão? O que é pecado por comissão? Quando eu faço o que ele proíbe. Gente de Deus, é apenas um exemplo. Os nossos manuais de doutrinas, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, se eles fossem lidos, vocês têm hoje, todo dia, devocionais que você deve aproveitar. Tem o do pastor Jadson Cunha, que o prefeito César está de parabéns, de todo dia posta lá, aproveite, se deguste. Nós agora reiniciamos nosso projeto também, devocional do Reve. O devocional do Reve foi inspirado em Luísa. Ela sempre me cumprimenta, oi Reve, oi Reve. Eu pensei, já sei, vou chamar devocional do Reve. Sério, eu falei isso para ela, devocional do Reve. Porque ela só me cumprimenta assim, oi Reve, oi Reve. Você tem, ruminando o sermão, mas você tem aí o devocional de Spurgeon, 365 dias com Spurgeon, 365 dias com os puritanos, 365 dias com John Knox. Tem vários devocionais hoje. Então aproveite ao máximo. Agora, nada disso vai adiantar se você é filho e lá em casa você desrespeita os seus pais. Se você é pai e você não conduz como deve conduzir os seus filhos. Se você é esposa e não valoriza o seu marido por tudo que ele faz, pelo sangue derramado. Por favor, sangue derramado no bom sentido, não é? Se você é marido e não valoriza a sua esposa. Se você entra dia, sai dia, não fala de Cristo para o teu vizinho. Quem lembra aí a devocional, ruminando o sermão? Missões se faz. Para onde? Lembra o mundo e muro? O que é que diz aí? Quem lembra? Quem falou aí? Foi Rickson? Não se sintam culpados por isso, não. Missões se faz também por cima do muro. Missões se faz do outro lado do mundo e concomitantemente por cima do muro. O teu vizinho. Qual foi a última vez que ele recebeu de você um bom dia? Qual foi a última vez que ele notou, que você notou que ele existe? Essa mensagem é para mim, queridos. É para você. Missões se faz do outro lado do mundo e por cima do muro. E do outro lado do muro. Missões se faz do outro lado do mundo e do outro lado do muro. Essa frase foi uma conjunção que nasceu da leitura de um livro que eu acabei ontem, de um dos. Igreja se faz uma igreja sob medida. Aí você pega uma frase legal ali, aí você vai construindo as frases, né? Aquela que é inteiramente do autor, eu boto lá embaixo, o mérito do autor. Mas aquela que é construída, eu boto lá. Possa ser que alguém já tenha dito por aí, não há nenhum problema, né? Isso é compartilhamento de conhecimento. O que diferencia plágio de outras coisas é compartilhamento de conhecimento. Como é que eu glorifico a Deus se eu não falo do meu rei? Se eu não aproveito as oportunidades, como é que eu glorifico o meu Deus? Se eu não valorizo o outro dentro da igreja, fora da igreja. Gente, glorificar a Deus é... Thomas Watson escreveu um comentário sobre o catecismo. E quando ele vai falar sobre dar glória a Deus, ele fala sobre glória, preste bem atenção, glória inerente, que é a glória intrínseca, e glória atribuída. A glória inerente é o que Deus é em todo o seu ser e perfeições. É a glória inerente, é a glória intrínseca.
ele não recebe nada de ninguém. Ninguém acrescenta nada a Deus, ninguém acrescenta nada. Ele dá, ele manifesta a glória. E a glória atribuída é o nosso reconhecimento desse peso de Deus, desse doxa de Deus, glória de Deus. Tributai ao Senhor, ó Filho de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. A fala aí, a ideia é: reconheça o peso dele, reconheça quem ele é em seus atributos, nas suas perfeições. É isso, glória intrínseca e glória atribuída, ou glória inerente e glória atribuída. Agora, como se dá isso na prática? Aí é onde entra a ética cristã. Uma igreja irresistível. A sua membresia, de fato, apesar das imperfeições, e só deixaremos de tê-las quando Cristo voltar, mas apesar disso, de fato, viveremos para a glória de Deus. Então a Claudiane jamais será invisibilizada na minha relação com ela. Porque se eu tentar invisibilizar Claudiane, essa de eu estou vivendo para a glória de Deus é mentira. Se eu não faço uma escuta ativa de qualidade com o outro, se eu estou ouvindo o outro apenas com os meus tímpanos, mas não estou escutando o outro, uma escuta ativa, uma escuta de qualidade, eu não estou glorificando a Deus. Você já esteve assim, alguém conversando com você e você não é, né? Todos nós aqui acolá somos pegos assim, queridos. Aí depois você faz assim, rapaz. Gente, o pecado mora ao lado da gente, bem pertinho da gente. O pecado é sorrateiro. Há 6 meses, mais ou menos, eu trabalhei com vocês aqui, a partir da Escritura, comunicação assertiva. Um livro interessante, gostei. Que a Bíblia fala de comunicação assertiva. Que a vossa palavra seja temperada com sal, meu irmão. Os caras vêm, não é, Denise? Os caras vêm falar de comunicação assertiva agora, massa, mas a Bíblia já fala, ó, Provérbios. Mas o que eu gosto é que eles são usados por Deus para sistematizar. Aí lá nesse livro, Comunicação Assertiva, Guerreirão de Deus, Leinha, como é bom ver você bem, viu? O autor fala sobre, preste bem atenção, empatia cognitiva e empatia afetiva. Eu vou explicar. Empatia cognitiva é você, mesmo já estando com um poder cognitivo lá em cima, você não deixa de ouvir o outro, apesar do nível dele estar baixo. Humildade. Como é difícil querer ouvir aquele que está abaixo da gente, né? Isso é empatia cognitiva. Ah, pastor, eu posso falar? Pode. Quem é? A Eleinha. Ah, tá. Aí observa, a Eleinha terminou de falar e de forma abrupta eu vou para outro assunto. O que foi que eu fiz com ela? Porque a Eleinha falou, entrou aqui. Gente, é sutil o pecado. Até você mudar de assunto com o outro, precisa ser com respeito. Ainda que o outro tenha falado, naquele momento ali não tenha realmente pertinência, mas eu preciso entender que ele falou. Quem aqui já fez isso? Mudou de assunto. O outro nem terminou de falar, ele nem terminou de falar, ui, você já estava no outro assunto. Aqui agora eu me pego tentando fazer isso, eu digo, opa. Empatia cognitiva. E aqui, Solano Portela. Ei, os presbíteros, quando se doam pela igreja, são bênçãos. Solano Portela é um daqueles presbíteros da IPB, veterano. Poucos hoje sabem quem é Solano Portela, mas a geração de Recife ali sabe. Ele hoje está morando no Canadá com os filhos, brasileirão. Um professorzão. Ele pregando é um professor. Eu tive o privilégio de conviver um pouquinho com ele, porque o meu professor do seminário era primo dele, está com o Senhor. E ele escreveu um livro que não vejo ninguém citando hoje, Presbítero César. É um livreto. Os 5 pecados do calvinismo. Ninguém cita esse livro, hein? Por que será, não é, Diácono Luciano?
Eu faço questão de, como hoje ninguém está mais nem vendendo por aí, eu faço questão de pegar o PDF dele e botar no grupo para vocês lerem. Troque o calvinismo por 5 pecados dos ortodoxos, 5 pecados dos batistas, mas dos calvinistas. E ele é calvinista, viu? E sabe quem vai aqui dizer qual é um dos pecados que ele bate mesmo? O calvinismo, o cabo conhece, minha amiga. Eu já tive em conferência da Fiel, onde ele era preletor. Solano Portela. Hoje ele está já aposentadão, lutando contra algumas enfermidades. Mora no Canadá com os filhos. 5 pecados dos reformados. Ele coloca lá. Um deles diz qual é aí. E ele bate mesmo. A vaidade, a soberba. Esse livro é bom demais. 5 pecados dos calvinistas. Como é bom quando alguém da própria casa, né? Não tem medo de confrontar o pecado, não é? A vaidade, gente. A nossa tendência é a vaidade. Aí onde entra a empatia cognitiva. Eu cansei de ver na Luz de Vida que fechou, que pena. Eu cansei de ver teólogos, conhecedores mesmo, conversando com pastores de outras ramificações, verdadeiras, mas simplesinhos, fracos na teologia. E aquela conversa assim de, sabe, de quem é mesmo esse? Quem é mesmo esse? Eu estava no congresso da Fiel, quando morava em Recife, e foi nesse ano que Paul Walsh foi pregar lá. Novo, gente, faz tempo, viu? Isso tem mais de 15 anos que eu estive na congresso da Fiel, onde ele esteve. Hoje está velhão já, o Paul Walsh está envelhecendo, como eu também estou. Ele estava ficando conhecido no Brasil ainda. Aí naquele momento de intervalo, né? Aí os pastores conversando com o outro, aí estavam lá os pastores, alguns teólogos de peso que eu admiro, mas aí alguém chegou e perguntou: quem é esse pastor aí? Paul Walsh não era muito conhecido. Aí um desses pastores que conhece mesmo foi muito arrogante ao descrever Paul Walsh. Ele é um pastorzinho lá do região do Texas. Observa a expressão. Ele é um... Eu estive lá e eu vi, tá bom? Ele é um pastorzinho lá, parece que da região do Texas. Quando você diz algo assim, lembra de alguém que falou sobre Jesus assim? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa? Gente, louvado seja Deus pela nossa querida tradição reformada. Não vamos abrir mão, não. Mas cuidado, que a soberba mora bem do ladinho da gente. Não dê lugar, não. Não dê lugar. Senão eu não glorifico a Deus. Nesse livro, os 5 pontos, os 5 pecados do calvinismo, ele bate. E olha, e o cabo é calvinista até o tutano, mas ele bate na soberba. Lembro que estando na Luz de Vida, estava lá olhando os livros e o pessoal já me conhecia lá trabalhando. Aí se aproximou um pastor batista, que pastoreava naqueles uns bairros meio complicados lá de Recife. Aí quando alguém disse: olha, aqui é um pastor presbiteriano, aí ele olhou para mim com aquele olhar de ele foi se recolhendo assim. Aí eu perguntei: tu és pastor? Tu é o batista? Não, assim, eu sou pastor de uma igrejinha. Eu falei para ele perguntou: você é pastor aonde? Eu falei: eu sou pastor da igreja presbiteriana no Cabo. Não, eu sou pastor de uma igrejinha. Eu digo, ele entregou mesmo, guerreirão. Curado mesmo, guerreirão. Agora tem 1, 2, 3 e não sei das quantas, não é? Rapaz, ele se recolheu perto de mim. Eu falei: você me permite uma palavra? Permite. Não, homem. Me permita de coração. Levanta os ombros. Você não é pastor de uma igrejinha. Aí ele já olhou para mim assim: você é pastor da igreja de Cristo Jesus. O valor da igreja não está no tamanho dela e nem aonde ela reside. O valor dela está naquele a quem ela pertence, Jesus Cristo. Eis o valor da igreja. Rapaz, foi como se ele tivesse tirado um peso das costas dele, guerreirão. Quem sou eu, meu irmão?
Quem sou eu? Porque, graças a Deus, amo o presbiterianismo, mas quem sou eu por ser presbiteriano, olhar para os outros colegas pastores de outras denominações com olhar de uma igreja irresistível? De fato, ela vive para a glória de Deus, mas essa glória, esse viver para a glória de Deus requer ética cristã no dia a dia. Ética cristã nos relacionamentos. Até o ato de pedir perdão quando eu falho, eu glorifico a Deus. Pequei, meus irmãos. Pequei. Eu já falei para vocês aqui que eu estou contando os meus casos para não cair naquela de carapuça, né? Então, quem vai ser constrangido aqui sou eu. Quando eu trabalhava na Grande Recife também, tem um colega de ministério presbítero que ele, numa EBD, ele não foi parceiro. Ele fez uma pergunta, uma colocação desmoralizante. E aí, em virtude disso, como não tinha sido a primeira vez, eu ultrapassei o limite da resposta diante de toda a igreja. O pecado do um não justifica o pecado do outro. Eu ultrapassei o limite da resposta. Fui para casa, acabou a EBD, morava atrás da casa pastoral. E sabe quando o coração fica apertado e você não consegue relaxar? Ah, meu irmão, quem é residido pelo Espírito Santo, ele não deixa você se acomodar no pecado. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, eu poderia ter racionalizado, eu tentei, mas, Senhor, ele não foi parceiro comigo. Tentou me humilhar, então eu preciso. Não, aí eu tentava sozinho, à noite, à ceia. Quando chegou o momento de contrição e quebrantamento, lá nós aplicávamos o momento de absolvição. Depois da oração, a gente citava o texto. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Tal. Mas antes, quando eu assumi o púlpito, eu falei para a igreja e disse, na manhã deste dia, e ele aqui sentado, na manhã deste dia, eu fui áspero com um colega meu do ministério. E eu fui áspero publicamente com ele. E eu quero pedir perdão a ele diante de vocês. Ele olhou para mim assim, assustado. Sabe o que aconteceu? Eu não perdi moral com a igreja. Eu não perdi a autoridade. Pelo contrário, ganhei mais moral com a igreja. Ganhei mais autoridade com a igreja. Porque a igreja passou a confiar mais ainda. Glorificamos a Deus quando confessamos também os nossos pecados. Que teimosia é essa de achar que a gente sempre está certo? Que mania é essa de achar que a gente sempre está certo nisso? Eu posso errar ou não, gente? E você pode errar ou não? Então, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho. Fiquemos de pé.